Encarte, um espaço de conversa sobre arte, cultura e processos criativos na universidade. Eu sou a professora Clara, da assessoria de cultura da PROREC, e neste programa a gente se aproxima de experiências que fazem a cultura acontecer nos diferentes campi da UTFPR. E hoje, nesse episódio, eu recebo o professor Matheus Prust, que é nosso professor no campus Curitiba, e atualmente ele tem um projeto muito especial, que é o projeto da Camerata. Seja bem-vindo, Matheus. É uma alegria a gente te receber para o nosso encarte. E eu queria começar contigo sabendo um pouquinho quem é você, Matheus. Que você conte pra gente, né? Quem é você? Que bom, que boa pergunta. Se você souber me responder, eu agradeço. Bom, Clara, obrigado pelo convite de participar desse projeto maravilhoso que vai dar visibilidade para muito do que acontece aqui na UTFPR. Então, eu cheguei aqui na universidade faz um ano e pouquinho, sou novo na casa, mas já assumi esse projeto muito importante que é a Camerata UTFPR, que é um projeto longevo, né, um dos grupos artísticos do campus Curitiba, e a história da Camerata remonta lá ao início da Escola de Artífices, quando começou a primeira banda da instituição, ainda em 1910, né? Ou seja, tem uma tradição longuíssima de música instrumental aqui na universidade, e é um prazer fazer parte da Camerata. Agora, falando sobre mim, eu venho de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, de Canoinhas. É uma cidade que fica mais ou menos na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, no norte do estado. E desde cedo comecei a estudar música, já me interessei pela área e já sabia que seguiria por aí. E Desde cedo quando, Matheus? desde cedo, desde os 6 anos, já comecei a estudar formalmente música, né, sempre em casa um ambiente bastante propício também, né, com muitos estímulos, aqueles instrumentos de brinquedo e tal, né, que muita gente critica, mas que são às vezes a porta de entrada, né, para sensibilizar, né, enfim, são importantes não só para quem vai estudar música depois, né, mas para a formação da criança também. E comecei estudando lá na minha cidade, primeiro violão, depois fui fazer o curso de violino, entrei na banda marcial da cidade, né, as bandas são celeiros de formação de músicos no Sim. Brasil, né. E ali comecei os meus primeiros passos. Eu acho que a formação musical, eu não posso falar de todas as artes, posso falar da música, que é o que eu conheço, não é, mais aprofundadamente. Mas ela é uma formação que ela não é exatamente linear. Não tem uma idade que você chega, sai da escola, vai fazer o vestibular, escolhe uma profissão e aí vai indo. É uma vivência que vem de algum momento da tua vida e você vai cultivando e vai indo, aprende com um, com o outro. Os professores são muito importantes, né? Os professores na nossa formação musical, eles são um pouquinho uma referência, porque o aprendizado musical ele ainda está muito ligado àquela coisa artesanal do mestre, do discípulo. Então o teu professor, você vê ele uma, duas, três vezes por semana, e você passa todo aquele período com ele, só você e ele dentro da sala de aula, ele te orientando de música, mas também sobre a vida. Então os professores são muito importantes nesse processo, essa coisa do mestre e do discípulo. E aí foram vários professores que vieram, desde o início lá, meu professor Leandro Isidio, Lorene Dubena, depois o maestro Paulo, maestrina Maria de Lourdes Bremer, e cada um foi contribuindo um pouco para a minha formação e fui aprendendo com esses mestres. Matheus, mas me conta, você já via isso como como uma profissão? Porque, por exemplo, assim, às vezes quando a gente é criança, a gente brinca de médico, né? A gente brinca de ser professora. Você via a música, esse brincar, né? Você diz assim, eu brincava, como um caminho profissional? Assim, e você está trazendo esses professores que eram maestros, Uhum. alguns, acredito, né? Além do ensinar o instrumento musical. Você reconhecia neles essa coisa do profissional? E por que que eu te pergunto isso? Porque a música ela tem um ar que nem todo mundo às vezes leva isso para a profissão, né. Então essa é a pergunta, você brincava de ser profissional, e quando que você enxerga na música profissão na tua vida? Olha, primeiro eu acho que isso é uma coisa muito boa, que a gente vê a música como um lugar de profissão ou não, né? Quer dizer, a música é tão importante para as nossas vidas que acho que todo mundo deve cultivá-la.
Mas daí tem esse ponto de virada, né, quando que é profissão, quando que é hobby, ou, né, enfim, aquele teu prazer pessoal. Eu acho assim, ó, Clara, no meu caso, nunca tive dúvidas, eu não tive que pensar se eu faço A ou se eu faço B. Sempre foi aquela questão, é isso e pronto, acabou. Embora não sem protestos da família, né, preocupada Sim. com, enfim, com a estabilidade, é uma área que não conhece, uma preocupação legítima, não é. Mas mesmo assim eu digo: "Não, vai ser isso e não me importa". Até que eu fui fazer o vestibular para Belas Artes, e fui com toda a confiança, com toda a convicção. E que idade você tinha quando você foi fazer esse vestibular Eu para tinha música? eu tinha para 17 para 18 Tá. anos, né, mas aí eu digo: "Ó, vou fazer e é isso e acabou". Quando veio a listagem do resultado do vestibular, não passei. Fui procurar na letra M, eu digo: "Meu Deus, agora acabou, né". Só que não, estava por ordem de colocação, eu tinha passado em primeiro. Mas olha, eu levei um Aê! susto, eu digo: "Agora já era, tudo que eu falei, tudo aquilo que eu defendi foi por terra". Não, mas quer dizer, nem sempre a gente consegue de primeira as coisas também, você vai indo, mas, graças a Deus deu tudo certo. Só que eu comecei, Clara, já na música, trabalhando desde cedo, com 11 anos eu fiz o primeiro cachê, o meu primeiro trabalho, já como violinista, né. E depois com 15 anos, eu já era registrado em carteira, inclusive, num projeto social que eu era professor, né, eu dava aula das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, e aí ia para o colégio de noite. Uau! Então o ensino médio eu já fiz à noite para poder trabalhar, e é um processo muito normal. Para os músicos já começa a fazer, já se integra num grupo, começa a dar aula numa escola, num conservatório, e uma coisa vai levando a outra. Então geralmente quando os músicos entram na universidade, ou vão fazer a sua formação no conservatório, enfim, eles já têm uma trajetória, eles não começam do zero, não é? Entendi. E quantos instrumentos você toca, Matheus? Eu me especializei em violino, né, eu sou Tá. violinista, mas ao longo dos anos eu fui aprendendo rudimentos de vários instrumentos, né, então eu comecei com violão, depois quando eu fui para a banda toquei os instrumentos de bocal, né, então toquei trombone de vara, toquei trompete, tuba, e depois durante a faculdade fiz alguns anos de piano também. Quer dizer, isso é importante que vai te enriquecendo no teu conhecimento, um instrumento ajuda o outro, né, assim é qualquer coisa na vida, né, um conhecimento que você adquire pode até ajudar em outra área, mas eu sou violinista. É, e eu trago isso da trajetória, Matheus, porque às vezes, sempre por detrás de um projeto existe alguém, Uhum, né? Alguém que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria, e existe todo um trabalho para a gente constituir um projeto. E aí, e essa trajetória também constitui muito do produto que esse projeto vai gerar. E você disse no começo aqui que você chegou na UTF há um ano, uhum, né? Eh, então, e como que a UTF acontece? Então você vai para Belas Artes, uhum. é, faz a tua graduação em música, e aí? E aí já no meio da Belas Artes teve um pequeno desvio. Antes da gente seguir para pós-graduação, bom, enquanto eu estava na graduação da Belas Artes, eu recebi uma bolsa de estudos para ir para Portugal. Então isso foi uma bolsa concedida pelo Banco Santander, o programa Santander Universidades. Então, através dessa bolsa, eu fui para o Instituto Politécnico do Porto, em Porto, Portugal, e lá eu fiz então essa especialização em violino barroco. Então eu me especializei na interpretação, com instrumentos de época, com violino do séculos 17 e 18, reconstituindo as práticas da época, quer dizer, o violino da época, as cordas de tripa, o arco barroco, a técnica, os repertórios, a interpretação. E aí isso um pouquinho mudou, assim, as minhas, perspectivas, não é, que iam muito para aquele ramo de músico de orquestra e tal. E aí nesse momento, já comecei a aprender um pouco mais para pesquisa, né, enfim, porque o músico de música historicamente orientada, ele é um pouquinho pesquisador também, né, porque você tem que reconstituir essas práticas, né. E lá na ESMAI um ponto que foi muito importante para mim, foi uma oportunidade de ir para a Universidade de Coimbra, também fazer um estágio de pesquisa lá na biblioteca da universidade,
que tem um dos grandes espólios de documentos musicais portugueses, né, enfim, da Península Ibérica. E aí ali já nasceu também uma sementinha da pesquisa e tal, que continuou depois na pós-graduação. E aí voltando para o Brasil, finalizei minha formação lá na Embape, e aí comecei a minha formação em musicologia, na pesquisa em música. Aí na UFPR, aqui em Curitiba, no programa de pós-graduação em música, Departamento de Artes da UFPR. Então eu fiz ali o meu mestrado, depois o doutorado, pesquisando a orquestra na França no antigo regime. Ainda não tinha a ver com a pesquisa sobre a música no Brasil, que depois eu viria a me dedicar mais. Mas foi muito importante esse processo, pesquisando indo inclusive à França, a Biblioteca Nacional da França, para adquirir essas ferramentas necessárias para a pesquisa musicológica e depois mudar o objeto. Ao invés de pesquisar a música na Europa, pesquisar a música no Brasil, e especificamente no sul do Brasil. Então foi um momento importante para me instrumentalizar, né, durante essa pós-graduação. Depois também fui fazer pós-doutorado em musicologia e em história. Então sempre juntando essas duas áreas. E aí a UTFPR. Aconteceu. Aconteceu porque a UTFPR a gente não vê, pelo menos aqui em Curitiba, como uma universidade vocacionada para as artes. Sim. Então, eu mesmo vivendo aqui em Curitiba durante muitos anos, tinha conhecimento de que existiam os grupos artísticos, mas não estava muito inteirado do que se passava aqui dentro. E quando eu entrei na universidade, eu vi que é um universo riquíssimo, né? Importante, inclusive, as iniciativas como aqui do Encarte para levar isso a público, né? Porque dentro da universidade, nossa, acontecem maravilhas, né? A sociedade tem que participar também. E aí, quando houve esse concurso, foi especificamente para orquestra, para ensino coletivo de cordas, para pesquisa em música, então casou com vários dos meus interesses. Eu digo, não, aí vamos lá para o TFPR. E entrando aqui, já pude dar início a alguns projetos pessoais meus, mas também, principalmente, assumir esse projeto importante da Camerata. Então, Matheus, isso que eu queria perguntar. Você trouxe, né, no início da tua fala, que a Camerata é um projeto que vem lá da Escola de Artífices ainda, né? Então, quando a UTF desponta enquanto instituição de ensino, e é um projeto que esse ano está de aniversário, Exatamente. 25 anos, 25 né? anos. Então, é um projeto que vem muito antes de ti, nessa instituição. E você chega aqui e você encontra esse projeto, né? E eu queria, talvez a gente situar um pouquinho, quem está nos ouvindo, o que que é uma camerata, porque ela tem uma especificidade, né, que é diferente de uma orquestra, que ela tem uma outra composição. Acho que é Uhum. interessante a gente também, contar, porque às vezes a gente pensa: "Ah, eu vou ver a orquestra", né, ou eu vou ver e existem classificações também para os estilos. Então, o que que é uma camerata, Matheus? Ótimo, perfeito. A camerata é um tipo de orquestra, como você falou, existem várias classificações de grupos instrumentais, né? Então, orquestras, todo mundo ouve falar orquestra sinfônica, orquestra filarmônica, e a gente tem a camerata. A camerata nada mais é do que uma orquestra pequena. Essa é a etimologia de camerata, vem das salas, das câmaras. Então a gente fala de música de câmara. O que que é música de câmara? É música para pequenos espaços, pequenas formações, né. Então, conta-se que esse termo câmara vem dos palácios, onde se fazia música, para entretenimento, nas reuniões, etc e tal. Então quartetos, quintetos, octetos, isso são grupos de câmara, né. E a orquestra de câmara tem uma composição de uma orquestra completa, com cordas, podem envolver sopros também, mas ela tem essa característica de não ser uma orquestra tão grande como seria, por exemplo, uma orquestra sinfônica. E a camerata aqui da UTFPR, eu tenho optado, desde que eu entrei aqui, para focalizar os instrumentos de cordas friccionadas, que são os instrumentos da família do violino. Então, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Então, a gente tem focado nesses instrumentos. Embora a orquestra de câmara comporte vários outros. E dependendo de quem está à frente do grupo, ao longo dos anos, analisando, cada um deu um perfil um pouquinho diferente. Então, por exemplo, o professor Mauro Cislag, que tem uma contribuição muito importante aqui para a orquestra no Campus Curitiba,
e hoje ele toca o projeto lá em Francisco Beltrão, né. Ele incluía sopros, por exemplo, na orquestra. O professor Enaldo Oliveira, que me antecedeu aqui na Camerata, ele incluía inclusive instrumentos de banda, como bateria, guitarra elétrica, contrabaixo. Então cada um também trouxe um pouquinho da sua própria característica. Quando eu encontrei, claro, a orquestra na primeira vez, eu digo: "Gente, não se assustem, porque vai mudar". Era essa a minha pergunta, assim, o que que você encontrou, Sim. e o que que você pensou assim: "Tá, é lindo, Uhum. mas para eu tocar esse projeto, eu vou precisar fazer algum arranjo Uhum. distinto". Sim, porque acho que assim, a gente tem que fazer aquilo de acordo com as nossas competências, não é? Certo. Então não é dizer que um jeito é melhor ou menos melhor do que o outro, são só diferentes, né? Então quando eu encontrei a orquestra aqui, em primeiro lugar queria dizer assim, olha, que eu fiquei muito feliz de encontrar a orquestra, porque é muito comum nos grupos universitários que eles se dissolvam no final do ano, ou Sim, que durante alguns anos seja um grupo, daqui a pouco muda completamente as pessoas. E na Camerata eu encontrei pessoas que estão ali há 25 anos, desde o desde o início. início, e que permanecem, ou que já estão há 10 anos, que estão há 5 anos, né. E o que eu encontrei ali foi um pouquinho uma família, uma turma que se gosta muito, que se reúne, que chega para o ensaio e não quer ir embora, que nos finais de ensaio rola um bolinho, um pão de queijo, uma reunião, que se encontra nos finais de ano ou nos finais de semana. Então o que eu encontrei ali não foi só um grupo musical, mas um grupo de amigos que estava ali reunido e que ama fazer aquilo. Então isso, em primeiro lugar, já me marcou bastante, encontrar esse grupo tão coeso, embora tivesse já um ano e pouquinho sem responsável pelo projeto, porque foi o período de transição entre contratações, mas o grupo permaneceu, inclusive permaneceu ativo, fazendo apresentações, mesmo sem Olha. ter um professor responsável, ou seja, a orquestra ela existe por si só. Isso é uma maravilha, porque depois cada maestro, cada professor que passar, vai deixar um pouquinho da sua contribuição, mas o grupo persiste, isso que eu acho que é importante. E eu tenho a sensação, né, Matheus, que tem algo na música que é muito do coletivo. Assim, isso acontece, né, a gente percebe mesmo quando, um cantor ou um instrumentista solo, ele reúne pessoas, né. E eu fico pensando um pouco como que isso acontece na prática, e aí você traz a informação para nós: "Olha, mesmo no momento de transição, o projeto, ele permaneceu", né. E aí eu queria ouvir de você, assim, o que que você pensa ou acha, né, aí você escolhe, que mantém um projeto, assim, vivo, dentro de uma universidade, tecnológica, que também se constitui pela arte, pela cultura, embora ainda se reconhecendo com esse espaço. Como que esse projeto respira e sobrevive, né? O que que você considera que isso acontece? Eu acho que, claro, que passa pela questão do pertencimento. As pessoas participarem e se reconhecerem naquilo, entenderem que é algo importante para elas. Então você pensa que você tem um projeto como é a orquestra, que é um grupo que exige toda a dedicação, exige estudo, exige estar toda semana 2, 3, 4 vezes no ensaio aqui de noite, exige um custo até financeiro para você manter o teu instrumento, para você se deslocar, enfim, né. O que que leva uma pessoa a sair toda semana, 3 vezes por semana, para vir lá de um bairro distante aqui para o centro, para a UTFPR, para tocar na orquestra? É porque ela ama isso, porque ela se realiza fazendo aquilo, porque ela participa, porque ela tem amigos, porque a gente está construindo algo juntos. Então acho que isso é muito importante que a UTFPR, reconheça o que exista e requisite para si. Dizer: "A gente tem os projetos, a gente tem a área de arte e cultura, e a gente precisa vestir a camisa e assumir, esse nosso lado", que é um lado muito bonito da universidade, que é um lado de criação, é um lado de produção, quer dizer, são as artes, quer dizer, isso a gente está fruindo, está produzindo, e a universidade tem que assumir e tem assumido esse papel cada vez mais. E esse nosso projeto, ele tem justamente essa função, né, Matheus, de a gente, mostrar o que é feito, porque às vezes no meio de tanta, engenharia,
né, Uhum. uma tecnologia tão potente quanto a arte, ela também fica um pouco escondida, isso pelos próprios processos, né, que são construídos em torno do que é arte e do que é cultura. Com certeza. E eu posso dizer assim, ó, Clara, aqui em torno da Camerata acontecem muitas atividades. Atividades formativas, atividades de vivência musical. E uma delas importante para mim enquanto docente são as disciplinas optativas da área de artes, que são disciplinas de performance. Então nós temos lá na nossa sala da orquestra todo o instrumentário, os violinos, as violas, enfim, todos os instrumentos e os alunos que têm que cumprir carga horária de humanidades, eles podem lá fazer essas disciplinas e aprender o instrumento, que eu digo olhar um pouquinho para fora da janela, porque está todo Ah, mundo tão focado na sua área de conhecimento e de formação, que às vezes não tem nem o tempo de dar esse respiro. E aqui eu não estou querendo dizer que a arte e a cultura tem que estar só nesse lugar de recreação, não é isso. Embora também seja um elemento importante, não sim. é? Mas eu acho que assim, proporcionar aos estudantes também ter contato com isso, mesmo que não seja a sua área principal, eu acho que aí tem um ponto bastante importante. Mateus, e por exemplo, então os estudantes podem fazer essas disciplinas optativas, né, que se relacionam aí com a área da arte e da cultura. Mas se o estudante ele não toca um instrumento musical, existe alguma disciplina onde ele vai conseguir ter um início, um básico, assim? Existe essa Existe, disciplina? justamente. Então a gente ministra disciplinas que são tanto para músicos mais avançados, que aí logo daí a gente também pode direcionar para a orquestra, se for do interesse deles, mas também de quem não tem conhecimento nenhum. Chega lá, quer dizer, conhecimento musical todo mundo tem algum, porque a gente ouve música e frui música desde que a gente nasce, né? Mas não tem um conhecimento técnico de execução do instrumento, tem a oportunidade também de fazer as disciplinas e não necessariamente com o objetivo de virar violinista, mas poder Sim. conhecer um pouquinho algo que talvez em outro lugar ele não tivesse essa oportunidade. E a galera procura essas disciplinas? Procura Como é muito, que é, assim? Tem turma procura, cheia? tem turma cheia e tem fila de espera, porque Que o lindo. pessoal gosta muito. Tem um outro projeto importante nosso aqui no campus, que é o projeto Musicarte de Educação Musical Inclusiva, professora Ellen Ott. Olha, ela abriu 30 vagas, apareceram 120 alunos, e ela aceitou os 120. Que linda! Para dar oportunidade, se todo mundo quer aprender, pô, o professor o que ele mais quer é ensinar, né. Então, se tem gente querendo aprender, a gente dá um jeito e consegue inserir todo mundo. Então, Matheus, e tem uma coisa assim que eu tenho muita curiosidade de saber. Como que acontece o processo criativo, por exemplo, escolha de repertório? Isso, assim, depende um pouco, quem é o público, depende do momento de quem está à frente, depende de quem está tocando, ou é tudo isso acontecendo? É tudo isso. Essa é uma série de fatores, né. E aí eu acho que quem está à frente dos grupos tem que ter muita responsabilidade também para escolher os repertórios, porque você tem que dar conta de tudo isso que você falou. Tem que dar conta do interesse dos músicos, do nível técnico que eles já têm, porque eles vão ter que executar o repertório, eles vão ter que performar, né. Tem o interesse do próprio maestro, porque eu gosto de certos repertórios, eu também quero fazê-los, né. Essa era a minha dúvida, porque, por exemplo, assim, a gente desenvolve gosto, Uhum, né, o Bourdieu já claro. ensinou a gente que o nosso gosto também é construído. E como que é, assim, na área Uhum. da música, de quem trabalha com as cameratas ou com as orquestras, ou mesmo com outros grupos coletivos, mas sobretudo orquestras e cameratas, porque eu tenho a impressão, né, não sei se de repente a gente também tem que olhar para aquilo e dizer assim: "Tá bom, hoje vai ser baião". Eu não sei como que acontece isso. Eu entendo que a orquestra universitária ela tem esse papel formativo, Tá. que é de apresentar para o músico os repertórios. Acho que são vários elementos que estão envolvidos, né. Tem o músico que vai fazer, que está aprendendo, que está absorvendo, que está formando o seu gosto, e que também já tem o seu gosto prévio, e que vai poder contribuir para a gente escolher esse repertório, por exemplo. Ter o público que vai ser atingido, né, porque a gente ensaia, aprende, para depois ir mostrar para alguém, né. Então todos esses atores, esses agentes
da prática musical, eu acho que a gente tem que levar em consideração cada um deles, né. Aqui na camerata, quando a gente já fala de camerata, a gente já delimitou um pouco o repertório. Então a gente já disse, o repertório com sopros não entra ou enfim. Mas aí o que que a gente faz? Faz o repertório popular brasileiro, faz o repertório barroco para orquestra de cordas, faz o repertório colonial, faz música do século XX, né, aí são decisões. O que eu tenho pensado na camerata é a gente ter um repertório que ele vá, progressivamente apresentando elementos estéticos para os músicos, que eles tenham condições também de executar bem esse repertório. Sabe aquela sensação, você que é artista também, você é artista plástica, quando você executa teu trabalho, você diz: "Poxa, que bacana, né, Sim. estou realizada com isso", né. Ou você vai se propor a fazer um negócio que talvez hoje você não alcança, talvez você vai se frustrar um pouco, você pode crescer, mas talvez nem tanto. Então, pensando também nesse lado progressivo para os alunos irem, se desenvolvendo bem e terem prazer em fazer aquilo, eu tenho pensado num repertório desde que eu entrei, assumi a camerata, encontrei a orquestra num certo nível. Eu digo: "Vamos fazer um repertório legal que a gente consiga tocar agora", de acordo com o gosto deles também. E aí já fui complicando um pouquinho, subindo a barra, né, porque eu também quero que eles se desenvolvam como instrumentistas, que eles possam sair da nossa orquestra e ingressar em outra, eventualmente alguém vai querer ter isso também como, uma área de trabalho, e que eles tenham também esses conhecimentos técnicos que são demandados. Mas em primeiro lugar a música, tem que ser um repertório que eles se reconheçam e que eles gostem de tocar. E eu também, né, porque eu tô lá à frente como dirigente, Claro. como coordenador, mas também quero me realizar estando à frente da orquestra. Então a gente tem trabalhado bastante na orquestra música brasileira, seja música de concerto ou música popular, daí com arranjos feitos para a orquestra, e o repertório tradicional de orquestra de cordas, para que eles possam ir progredindo também nesse campo e tenham acesso aos repertórios, aos compositores, porque é um direito de todos, né. É, e esse aperfeiçoamento da técnica, né, que a gente vai pensando. Eu sempre trago isso para reflexão junto da tecnologia, Uhum. porque para mim, eh, tudo isso que a gente faz com o corpo, o domínio das técnicas, isso para mim é tecnologia. Sim, com certeza. É uma tecnologia muito elaborada, e eu acredito que é aqui que a arte e a cultura têm uma contribuição singular no TFPR, para a gente pensar esses campos, essas áreas. E Matheus, você está 1 ano Uhum. e com essa leitura da Camerata. E no final do ano passado você fez espetáculos muito bonitos com a Camerata. Mas uma trajetória de 1 ano, de um trabalho intenso e com as pessoas já te dá alguns momentos, assim. Desse tempo que você está tocando a Camerata até agora, tem algum momento, assim, que você olhou e sentiu aquele orgulho, assim, de professor, de regente? Tem esse Tem, momento tem já? tem e são muitos, às vezes são os pequenos momentos. É de você ver a interação entre eles, é de você ver um músico aqui olhando para o outro músico lá na ponta enquanto eles tocam, é ver alguém dando risada enquanto está tocando, quer dizer, já passou do nível da dificuldade e está se divertindo e está se doando para a música. Tem esses pequenos momentos e tem também os grandes momentos. Um deles foi o concerto de 20 anos que a gente fez ano passado na Capela Santa Maria, concerto em alusão aos 20 anos da transformação da UTFPR, né. E esse programa foi muito bacana, porque nós unimos orquestra e coral aqui do campus, né. Então, toda aquela gente no palco, eram quase 100 pessoas no palco, sabe, realmente é muito emocionante e de ver que os músicos estão ali se divertindo e saindo do concerto e dizendo assim: "Olha, a gente fez um bom concerto, nossa. Nós pegamos um repertório difícil e nós demos conta, e nós tocamos bonito", sabe. Isso é muito legal, ver os músicos saindo ali realizados com o trabalho deles, né. Eu falo para eles: "O maestro está lá na frente, ele pode mexer a mão, mas não sai som, né". Quem É. faz a música são eles. Então o exercício que eu faço muito frequentemente com eles é tocar sem maestro, para que eles possam tocar entre eles, entender que quem está ali na frente está conduzindo, está dando um direcionamento, mas são eles os grandes responsáveis. Sempre tento deixar para eles
essa essa palavra de incentivo e queria dizer que eles têm que ser protagonistas. E quando eles conseguem ser protagonistas, entende que eles tocam melhor sem que eu esteja lá na frente, só entre Sim, eles, eu digo que vocês vão tirar meu emprego. Mas esse é o momento que dá muita realização. Você vê que entendo. eles conseguem, que eles andam sozinhos e que você está ali como mais um agente, como mais uma peça daquele grande quebra-cabeça. E Matheus, nesse tempo a gente já percebe, né, essas, eh, adequações que você fez a partir, eh, da sua formação, do seu estilo. E quais sonhos para essa camerata, assim, que você tem agora com anos já de caminhada, que você consegue entender o projeto melhor, né? Qual o sonho, assim, a a médio prazo para a camerata? Olha, eu gostaria muito que a Camerata, assim como todos os grupos, eles continuassem a ter esse reconhecimento como grupos institucionais e que eles tivessem uma estrutura perene. Isso eu estou falando do lado institucional. Sim, Eu acho que isso é muito importante, porque conversando com os colegas, a gente percebe que tem momentos em que esses grupos passam por certas dificuldades. Então, se eu posso te dizer, o meu sonho é que os grupos continuem existindo. Isso do lado institucional, não claro. é? Agora, do lado pessoal, do lado artístico, olha, eu acho que a Camerata tem que seguir o seu caminho e continuar se estabelecendo como um grupo artístico relevante, não só na UTFPR, mas em Curitiba. Matheus, você pensa assim, você que tem caminhada, né, nos grupos musicais, em vários espaços, né? Uhum, Acredito que na na Unespar aqui, que era uhum, Embape, também na Federal do Paraná, que compõe a tua experiência formativa, como uma experiência internacional em Portugal, que uhum. você menciona, e acredito que contatos no Brasil inteiro. Eh, você pensa que o fato desse projeto acontecer dentro de uma universidade federal é um diferencial para as pessoas procurarem participar da camerata? Talvez sim, eu acho que sim, acho que as universidades têm um papel muito importante em fomentar o aprendizado e a formação musical. E os grupos universitários, eles não existem em todas as universidades, mas existem em algumas. E nesses casos a gente consegue ver que a universidade, ela tem o potencial de dar uma estrutura, de dar uma continuidade e tem, é claro que um- uma visibilidade pública bastante positiva, né? Você faz parte de uma instituição maior, né. Agora existem muitos outros projetos que se somam. E aqui em Curitiba a gente já começou um movimento junto com a orquestra da Universidade Federal do Paraná, que é a Orquestra Filarmônica da UFPR, e estamos conversando e esse ano já vamos realizar um primeiro fórum de orquestras acadêmicas no Paraná. Olha que Então o legal. objetivo é juntar todos esses coordenadores, as equipes e sentar para a gente planejar juntos, para a gente pensar assim, não vamos ser ilhas, vamos um dar a mão para o outro, o Unespar, o FPR, o TFPR, e vamos pensar juntos, né. Hoje a gente tem isso, cada um já conseguiu isso sozinho. Uhum. Agora já imaginou no momento que a gente unir forças? Aí a gente vai muito para frente. Assim como mesmo dentro da própria UTFPR, que a gente já fez esse levantamento, e levantamos 4 orquestras em vários campi, e estão surgindo mais e mais grupos, então eu acho que esse processo, de coletivização do trabalho vai ser muito importante para que a gente continue a prosperar. E Matheus, o que que significa, assim, para você? Veja, você tem uma trajetória que vem de universidades que têm cursos na área das Uhum, artes, que então tem um repertório, uma trajetória, uma experiência. E você vem para uma universidade tecnológica que num primeiro momento, talvez não de cara, a gente faça essa relação tão direta, né, por a gente tem cursos também que se relacionam, né, com a área das uhum. artes, da cultura, mas em menor escala. O que que significa para você, Matheus, desenvolver um trabalho artístico dentro de uma universidade tecnológica? Olha, de novo, eu vou falar que é um desafio porque a gente não tem os alunos que já vêm no curso de música, a orquestra é formada pelos discentes.
né? Como é que a Sim. gente traz tudo isso de fora, né? Então eu acho que é um desafio, mas também tem um potencial gigantesco. E a gente precisa se apoiar na história, naquilo que já existe, está consolidado e que foi consolidado por muitas mãos. Mas acho que a gente tem um futuro muito próspero. Eu vejo que a universidade tecnológica, né, o nosso TFR, ela tem muita potencialidade para trabalhar na área da arte, da cultura de uma maneira geral, né, eu acho que é um terreno muito farto, né, para a gente pensar. E uma coisa bonita que você traz, né, Matheus, para a gente também pensar em continuidade, que é a história da Camerata, e Com construída por certeza. muitas mãos, né, e ela tá aí. E esse ano 25 anos, vinte e cinco anos. é isso, né, Isso. Matheus? E existe, assim, já um ato comemorativo para esses 25 anos? Como é que vai ser? Tem, Essas bodas de prata. é verdade, bodas de prata, bem lembrado. A Camerata, ela começou, ela recebeu esse nome lá por volta de 2014, 2015. Mas a prática orquestral daqui que a gente está marcando 25 anos, né? Então ela começou lá em 2001 com a professora Ellen Ott, que está até hoje a colaboradora da orquestra, nossa professora aqui do campus Curitiba. E ela começou com um grupo de cordas, um grupo de violinos. Então ali a gente entende que teve uma transição das bandas, das fanfarras, para a orquestra, né? Inclusive que acompanha essa transformação do Cefet para a universidade, né? Então, ocorre justamente nesse momento essa transição. E aí já começou a formar um grupo de cordas, mesmo em 2001 já tinha uma orquestra completa formada, fotos maravilhosas, os vídeos dele, é incrível. E depois foi passando, a professora Gesana Rezende, o professor Mauro Cislag, o professor Enaldo, cada um veio dando sua contribuição e tudo isso já tem 25 anos. Então nós pensamos numa programação para 2026, que vai passar pelo lado artístico e pelo lado também teórico, formativo. Então a gente está escrevendo um livro sobre os 25 anos de orquestra no Campus Curitiba, que ele é de autoria minha e da Tarsila Dallabona, e também tem a participação de uma bolsista do BIPAC do ano passado, que é a Isis Álvares, que já fez ano passado um primeiro levantamento do histórico da orquestra, e esse ano daí vai ser materializado num livro. A gente também está planejando uma cerimônia para poder concentrar esses vários regentes que passaram pela orquestra, fazer um ato assim dos 25 anos, né, para que cada um possa dar o seu testemunho, o seu relato. Vamos ver se vai ser presencial, se vai ser online, mas temos esse desejo. E agora, para marcar a abertura da nossa temporada, ainda a data está a ser definida, mas vai ser no final desse primeiro semestre, o concerto dos 25 anos da Camerata, que vai ser lá na Capela Santa Maria. Aí vai ser um concerto alusivo aos 25 anos. Que bonito, Matheus. E tem também, né, nessa conversa que você está trazendo, eh, um resgate também da memória da Camerata enquanto patrimônio institucional, é isso? Com certeza. Ano passado, eu estou falando que faz um ano que eu estou aqui, né? Então, o que aconteceu? Ano passado eu não tive férias. No meio do ano, todo mundo de férias, e só eu e mais algumas pessoas aqui no campus. O que que eu fiz? Abri um projeto de pesquisa na própria IPG e fui ao Departamento de Documentação Histórica e li toda a documentação da Escola de Artífices Aprendizes. Documentação administrativa, os Sim. atos administrativos que começam lá em 1905, por aí, que foi a tentativa da criação da escola, e aí começa em 1909. E ali comecei a encontrar nesses documentos vestígios de uma prática musical, incluindo o olerite do primeiro professor de música, Luigi Di Tullio, um italiano que era contramestre da banda da Polícia Militar do Paraná. E as fotos dessa primeira banda. Então, com 5 meses de escola, já tinha a banda marcial, banda marcial justamente, que fazia os desfiles e os atos cívicos já naquele momento. Então você vê, é uma história que nós imaginávamos aqui em Curitiba, eh, nas publicações institucionais, que a música instrumental teria começado aqui lá pela década de 70, em 73, com o professor Roraí Martins, que fundou a banda da Escola Técnica do Cefet. Mas na realidade ela é muito mais antiga. Então, assim, tem muito ainda para ser revelado sobre essa história artístico-cultural
aqui da universidade, e que remonta Espetáculo. lá ao início dela. Isso é um convite para nós, né, de repente, porque uma das lindezas da cultura é que ela é transversal, e aí a gente consegue fazer, né, ensino, pesquisa, extensão, Com certeza. inovação a partir de elementos. E você trouxe o nome então, desse primeiro regente, é Uhum. Luigi De Túlio. di Tullio, um Isso. É italiano. um italiano que veio para Campinas. Campinas foi uma cidade muito importante de imigração italiana, e como era comum, que eu já pude perceber estudando várias biografias, que esses indivíduos vinham da Itália para Campinas, com a família, e quando eles atingiam uma idade, eles voltavam para a Itália para estudar e voltavam para o Brasil para trabalhar. E justamente esse foi o movimento desse Luigi de Túlio, que veio para Campinas pequeno, voltou, estudou, se formou, voltou para o Brasil e veio para Curitiba. E eu li, Matheus, e posso estar completamente Uhum. equivocada, né, talvez a memória me falhe agora, mas em algum lugar, eu li que a própria cultura das cameratas é algo que remonta à Itália, de Sim, alguma sim. forma, não é? Uhum. Sim, com certeza. Na verdade, muito da nossa cultura musical ocidental vem de algumas cidades-chave que eram muito influentes na época, né? Ou de nações influentes na época, né? Então, mesmo a Itália, que não era constituída como a gente conhece hoje, né? Quer dizer, Sim, tinha uma divisão bastante grande, mas os povos italianos, os franceses e os alemães foram culturas assim muito dominantes, né, nesse sentido das orquestras, dos grupos musicais, e ali se estabeleceu muito das bases que depois vieram para cá. E a história das bandas, chegou na UTFPR com toda a força, porque, quer dizer, as bandas musicais de instrumentos de sopro, sejam as bandas que não marcham, não é, ou as sim. bandas, ou seja, as musicais ou as marciais, tiveram uma trajetória bastante longeva aqui, e chegaram até o iniciozinho da UTFPR, mas depois deram lugar à orquestra, e hoje a gente continua com esse grupo. E hoje, Matheus, na nossa camerata, né, da UTFPR, nós temos estudantes, Uhum. servidores e a comunidade regional também que compõe. Também acho isso é muito importante destacar, que a gente precisa muito, ainda aqui, da participação da comunidade externa. Isso é muito bacana, porque a gente abre as portas da universidade para fora e dá um espaço de formação para essa comunidade aqui do entorno aqui de Curitiba, porque não é só de Curitiba, vem gente da região metropolitana também participar da orquestra. Mas ela é uma orquestra bem múltipla. E ela é uma orquestra múltipla, você que já conhece, Clara, não é Sim. só, quer dizer, é de cor, é de credo e de idades. Você tem crianças pequenas e você tem pessoas idosas e com experiências completamente diferentes. Você tem gente que é formada em música, tem graduação, tem curso superior, tem gente que está começando a ingressar agora nesse mundo, tem gente que faz música por hobby, mas tem uma habilidade mais desenvolvida, já estudou mais a fundo e tal, né. Então ela é uma orquestra bastante variada, isso é muito bonito. É, o dia que eu tive a oportunidade de ver o ensaio por si só, ele já tem um astral muito bom, né. E eu lembro que tinha algumas mães ali esperando, tinha um movimento. Tem, exatamente. E o que eu faço toda a questão é que as pessoas venham assistir o ensaio. A gente já deixa até um sofazinho ali Coisa mais e umas linda. cadeiras, quem quiser entrar para assistir o ensaio pode entrar. Ma a Também para a gente aproximar mais a comunidade interna e externa da orquestra, aí a gente promove alguns eventos que a gente chama de ensaios abertos. A gente faz geralmente no auditório, e aí o público é convidado a acompanhar o ensaio. A gente faz ele de uma forma mais didática, explicando os instrumentos, o que que é a camerata, as composições dos naipes, as funções de cada um lá dentro, porque tem toda uma hierarquia na orquestra. Tem a espala, Sim. tem os chefes de naipe, tem os concertinos. Então a gente vai explicando para aproximar também o público da orquestra, e a gente procura fazer isso mais próximo dos concertos, porque daí a pessoa já vai ali, absorve um pouco dessas informações, coloca suas perguntas também, e quando ela vai assistir o concerto, daí ela já pode fruir melhor daquilo que ela está participando. Você sabe o que você falou, fruir, né, Matheus. E essa semana eu vi uma notícia sobre teatro, que é uma peça que está agora, eh, me faltou o nome Hum. do
do ator, mas a peça chama, Antônio Fagundes. Uhum. A peça chama 7 Minutos, e é uma peça que ele fez há um tempo atrás, e agora ele tá fazendo de novo. Mas, e aí ele vem dar uma entrevista e ele fala do tempo de fruição, Uhum. né, que as pessoas elas já não têm o tempo de fruição, porque isso vem atravessado pelas redes sociais, enfim. Você tem percebido isso nos espetáculos da Camerata, assim? Porque eu tenho a impressão que às vezes, assim, a pessoa tá ali, né, no momento que é para ela fruir, e isso alimenta a nossa existência, né, quando a gente vai percebendo o que que é o processo de fruição, você tá no presente, tá no tempo presente. Mas a pessoa ela tá filmando, algo que talvez ela nunca mais vai assistir, né, mas ela tá ali e ela não tá ali. Você tem percebido isso também nos espetáculos, da Camerata? Ou não? Como é que ou o pessoal tem comentado? A gente sente muito, sim. Eu entendo assim, ó, Clara, que uma plateia é como uma sala de aula, é um organismo vivo. Você sente a receptividade. Você sente quando você entra numa sala, você é bem-vindo ou você não é. Você sente quando você vai dar aula que as pessoas estão prestando atenção. E daqui a pouco tem algum aluno que se desinteressa, mas você captou a atenção daquele outro lá atrás. Aí você vai, né, moldando aquele processo. Num espetáculo é um pouco difícil, porque você já preparou um repertório e é aquele repertório que você vai apresentar. Você não tem muita margem para improvisos. Mas aí acho que um ponto importante de explorarmos são os concertos didáticos, falar com a plateia, explicar quem que são os compositores, por que é que a gente escolheu fazer aquela obra, que você colocou essa questão, como é que você escolhe o repertório? Eu acho importante que as pessoas saibam também, que elas já ficam um pouco mais atentas. Você dá algumas dicas, quer dizer, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, e aí acho que isso vai atraindo um pouco mais atenção. Agora você falou do celular, eu tenho um sentimento ambíguo, porque eu gosto depois do espetáculo que as pessoas mandam o vídeo para você ver. A gente que está tocando não, quer dizer, é legal depois poder pegar o celular e É, assistir. tem uma avaliação que a Mas eu gente acho faz, mas eu né. acho uma pena quando a pessoa está mais focada em gravar do que aproveitar o concerto. Aproveita o concerto, vai lá e assiste. Assiste, aproveita como você falou, é uma arte efêmera. Ela está acontecendo, ela começa aqui e ela termina aqui. Você não vai mais ter a oportunidade de ouvir de novo isso que aconteceu. Talvez você ouve no celular, mas o celular não tem a atmosfera do concerto, não tem a iluminação, o sentimento, a interação das pessoas, o olhar dos músicos. Então aproveita o momento do concerto, vai lá e assiste, participa, porque eu acho que o ouvinte, ele também pode ser ativo. Como é que ele é ativo? Ele está completamente compenetrado na música, ele está assistindo, ele está ouvindo. Eu quando vou nos concertos, às vezes é difícil, porque tem muita gente conhecida que está tocando na orquestra. E acontece muitas vezes de algum conhecido começar a olhar para mim, e em vez dele olhar para os colegas, ele fica olhando para mim na plateia. E Entendi, eu gosto, eu queria estar sentado lá tocando junto também. Então a gente interage, você pode estar ligado com o que está acontecendo e ser parte também daquele espetáculo. entendi. Ô Matheus, pra gente ir fechando, assim, um pouco da nossa conversa, né, eh, onde que as pessoas podem ter informação da Camerata? Tem rede social? Onde que encontra informação e que pode se somar ou mesmo acompanhar, né, quando tem espetáculo, quando a gente vai ter o evento comemorativo dos 25 anos das Bodas de Prata, né, e onde que a gente encontra essas informações? Uhum, Porque às vezes, a informação ela existe, mas as pessoas não têm o acesso, porque às vezes não sabem o caminho, uhum. né. Onde que a gente tem os acessos, então, onde que a gente consegue essas informações? Perfeito, acho que em primeiro lugar no site da própria UTFPR, né, que Uhum, se procurar só UTFPR no Google já vai jogar para o site, e se escrever cultura junto, então já joga para a página da cultura, daí ele é dividido por campi. Então Curitiba vai aparecer notícias lá do que está acontecendo aqui no nosso campus. Mas principalmente eu acho que é mais fácil pelas redes sociais, que a gente atualiza mais rapidamente e são aquelas divulgações mais pontuais também. Então a página da Camerata é Camerata UTFPR Oficial nas redes sociais
E daí ali vocês vão encontrar os contatos de e-mail, os nossos formulários, etc e tal. Então ali concentra um pouquinho tudo. E também daí na página do CAART, que é CAART, o TFPR. O CAART é o Centro de Atividades Artísticas, é o centro que cedia os grupos artísticos aqui do campus Curitiba, incluindo a Camerata. Então a gente sempre espelha essa divulgação nessas 2 páginas. Que bom. E, Matheus, assim, que convite que você deixaria, né, para os nossos, sobretudo os nossos estudantes, ou também nossos colegas, né, de instituição, que ainda não se aproximaram muito da arte, da cultura e dos projetos que a gente oferece, dentro da instituição. Que convite que você deixaria para essas Olha, eu pessoas? deixo o convite para participarem, porque é tanta coisa boa que acontece aqui que a gente não consegue nem acompanhar. E eu acho que uma coisa é a gente saber por escrito, ver a matéria, ver a publicação, outra coisa é a gente vivenciar. Eu procuro, embora a gente não consiga acompanhar tudo, ir participar dos projetos dos colegas. Isso é muito importante também, demonstrar apoio, suporte, porque pode ter certeza, claro, que muita gente faz por garra e coragem, porque ama aquilo, porque quer ver acontecer. E aí o apoio dos colegas é muito importante também nesse momento. Então eu deixo esse convite para a gente apoiar mais ainda uns aos outros. E, Matheus, assim, eu comecei a nossa conversa, né, querendo saber, assim, quem é você, né, sua trajetória e como que esse projeto da Camerata, embora já vivo, também ganha vida a partir, né, do seu trabalho. E cada vez mais eu percebo que, a nossa humanidade é constituída por coisas que ficam. E que às vezes essas coisas elas ficam e elas se transformam também, né, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai tendo experiências. Mas eu gostaria de te fazer algumas perguntas de algumas coisas que ficam contigo, né, ao longo dessa tua experiência no mundo enquanto artista, e que você respondesse, assim, o que vier, né, então sobre o que fica comigo, assim, de uma maneira muito bonita. Tá legal. Mateus, uma música que te acompanha. Uma música que me acompanha, meu Deus, mas são tantas. Aquela, assim, que Olha, eu vou dizer a Serenata do Schubert. lindíssima. Um som que te acalma. Um som que me acalma. Não vou nem falar de música, eu vou falar um som da natureza, o som das águas. Um momento que a música fez sentido para você de outro jeito. Puxa vida. Eu acho que não há outro jeito, eu acho que é uma coisa tão profunda, é uma coisa que está lá dentro. Cada vez é uma vez importante e única. Um lugar que você gosta de ir para escutar música. Eu gosto de escutar música, sabe aonde? Nas igrejas. As igrejas são muitas vezes os templos da música. Um encontro que marcou sua trajetória enquanto músico. Com a violinista Amandine Beyer, que é uma incrível violinista, mas sobretudo um ser humano excepcional e que foi minha professora lá no Porto, mas quem conhece a Amandine vai saber do que eu estou falando. Um silêncio que te atravessa. O silêncio da noite. Uma palavra que te move hoje. Vida. E uma imagem que fica contigo sempre. Novamente, a vida. A vida. Que lindo! Hum. Mateus, obrigada por compartilhar a sua trajetória, a sua experiência. E assim, em nome da UTF, eu agradeço, né, por você continuar esse trabalho com a Camerata e por participar do Encarte com a gente, que de alguma forma também é para a gente ter esse tempo de troca, de conversa e de divulgação, né, dos projetos que nós temos aqui na UTF. Então, esse foi mais um episódio do Encarte. Fique conosco. Até o próximo.